Senadores pressionam para atualizar o poder militar nuclear no projeto de defesa. Um grupo importante de senadores está a pressionar para incluir o seu projeto de lei sobre a modernização nuclear quando o Comitê dos Serviços Armados elaborar sua legislação anual sobre política de defesa em junho. A Lei de Restauração da Dissuasão Americana, introduzida pela senadora Deb Fish, criaria uma nova posição no Pentágono para supervisionar a política de dissuasão, implantaria até 50 mísseis balísticos intercontinentais extras, exigiria uma avaliação dos locais dos Estados Unidos adequados para hospedar urânio atualmente enriquecido em instalações e aumentar as subvenções da Lei de Produção de Defesa para a Base Industrial. É claro que as suposições erradas e ultrapassadas de 2010 que sustentam a nossa estratégia atual não serão suficientes para enfrentar as ameaças a longo prazo que enfrentamos, diz Fish. No comunicado, a Lei de Restauração da Dissuasão Americana é a legislação histórica que nosso país precisa para dissuadir efetivamente nossos adversários nucleares, como a China e a Rússia, no futuro. Fish, o principal republicano no subcomitê das forças estratégicas, prometeu trabalhar com os co-patrocinadores do projeto de lei para incluí-lo na Lei de Autorização de Defesa Nacional do ano fiscal de 2025. O presidente do subcomitê, Angus King, do Maine, e o senador Roger Wicker, do Mississippi, o principal republicano, em todo o comitê, co-patrocinaram a legislação. O projeto de lei é uma resposta às recomendações bipartidárias da Comissão do Congresso sobre a postura estratégica dos Estados Unidos, que divulgou um relatório no ano passado apelando ao aumento dos recursos nucleares para além dos atuais planos de modernização dos militares. A legislação estabeleceria um secretário adjunto da Defesa para políticas e programas de dissuasão nuclear, bem como exigiria que o Pentágono desenvolvesse uma arquitetura nacional integrada de defesa aérea e antimísseis compatível com as defesas da OTAN e do Indo-Pacífico. Também exigiria que o Pentágono desenvolvesse um plano para aquisição e implantação de até 50 ICBM Sentinel, além dos 400 ICBMs Minuteman III já implantados. O projeto de lei também exige que o secretário de Defesa e o presidente do Estado-Maior conjunto envie ao Congresso os requisitos relativos ao tamanho da força necessária para a dissuasão nuclear e convencional de grandes adversários como a China e a Rússia. Além disso, exige que apresente um plano para modernizar o sistema integrado de alerta tático e de avaliação de ataques, incluindo uma estratégia para incorporar sensores não tradicionais. Além disso, exigiria que o Departamento de Energia avaliasse 2 a 4 locais nos países adequados para o enriquecimento de urânio, incluindo urânio altamente enriquecido. Além disso, aumenta os limites máximos dos subsídios da Lei de Produção de Defesa para a Base Industrial para 1,5 mil milhões de dólares ante o limite atual de 750 milhões de dólares. Um resumo que acompanha o projeto de lei refere que o aumento visa abordar o impacto da inflação nos custos globais e a necessidade esperada de uma maior utilização desta ferramenta para reforçar a nossa base industrial de defesa e o empreendimento de segurança nuclear. Por último, requer um plano interagenciais para promover o desenvolvimento de uma indústria transformadora qualificada e de uma força de trabalho profissional de elevada procura para apoiar a expansão da base industrial e da empresa de segurança nuclear. A Comissão de Postura Estratégica soou o alarme sobre o fracasso da base industrial em acompanhar os requisitos da modernização nuclear, citando o atraso programa do submarino de mísseis balísticos da classe Columbia, entre outros exemplos. O Gabinete de Orçamento do Congresso divulgou um relatório no ano passado afirmando que os atuais planos de modernização nuclear dos militares custarão 756 mil milhões de dólares de 2023 a 2032, mas a Comissão de Postura Estratégica disse que o atual programa de modernização deve ser complementado para garantir que a estratégia nuclear dos Estados Unidos permaneça eficaz numa situação de 2 anos, ambiente de pares nucleares. O relatório da comissão afirmava que os atuais programas de modernização foram desenvolvidos no âmbito do ambiente de segurança de 2010, principalmente tendo a Rússia em mente, a China como um caso menos incluído.
França e Alemanha aprovam futuros sistemas de tanques de guerra. A França e a Alemanha formalizaram um acordo para desenvolver um futuro sistema de tanques de guerra, com os ministros da defesa dos países assinando um pacto de partilha de trabalho industrial aqui na sexta-feira. As empresas de defesa dos países, KN, DSA, Rheinmetall e Thales, entre outros, podem agora começar a trabalhar nas propostas que são esperadas para os próximos meses, disse o ministro das Forças Armadas Francesas, Sébastien Lecornu, no briefing. A Alemanha lidera o projeto e será responsável pela adjudicação dos contratos para a primeira fase de demonstração até o final deste ano. Lecornu e seu homólogo alemão Boris Pistorius conseguiram, nos últimos 8 meses, reiniciar o projeto conhecido como Sistema Principal de Combate Terrestre, que definhou durante anos, no meio de disputas sobre quais as indústrias dos países que trabalhariam em que. Os ministros, que afirmaram se dar bem, concordaram no mês passado em divulgar a carga de trabalho igualmente entre as duas nações. O acordo político forçará os diferentes setores industriais a trabalharem juntos, disse Lecornu, acrescentando que a cooperação pode ser decretada ou criada através do estabelecimento de uma meta industrial concreta. Não podemos ter esse tipo de parceria sem criar também uma cultura comum entre as indústrias. Lecornu disse que ligações foram aprendidas nas discussões em torno do sistema aéreo de combate futuro conjunto, onde, em alguns casos, um acordo industrial foi alcançado antes que as forças aéreas alemãs, espanholas e francesas fossem solicitadas a contribuir. Isso está fora de questão, mas para o projeto MGCS, que se baseia nas necessidades dos dois exércitos dos países e não nas ideias industriais, disse o ministro francês. Oficiais das Forças Armadas Alemãs, a Bundeswehr, sublinharam o caráter modular do sistema previsto. Variantes de tanque com diferentes especializações trabalhando em conjunto no campo de batalha. Compartilharão um plano de pouso comum, de acordo com o comunicado no site da Bundeswehr. O conceito ainda não foi comprovado e até o momento não existem estudos ou modelos sobre um demonstrador do sistema para o programa como um todo, acrescenta. Projetar uma arma de combate terrestre completamente nova implicará reunir a experiência operacional da guerra de tanques dos últimos anos, incluindo lições aprendidas com a defesa da Ucrânia contra os invasores russos, que viu centenas de tanques de batalha principais destruídos ou incapacitados. A França e a Alemanha irão projetar não tanto o tanque do futuro, mas o futuro do tanque, disse Lecornu. Ele disse que os Estados Unidos ainda não começaram a considerar a era pós-Abrams, enquanto a Rússia está enfrentando grande dificuldade em passar da sua atual geração de tanques para um sucessor. A Alemanha conta com o futuro sistema de combate para substituir os seus tanques Leopard em algum momento na década de 2040, enquanto a França procura o MGCS para substituir a sua frota Leclerc. A concorrência no domínio de tanques tornar-se cada vez mais acirrada em 2040, com gigantes como a Índia e outros a acordar e potencialmente inundar o mercado de equipamento das forças terrestres nos próximos anos, segundo Lecornu. O foco em avanços tecnológicos inovadores deverá posicionar o MGCS um segmento de mercado diferente que aumentará suas perspectivas de exportação, disse o ministro. Lecornu disse que o trabalho no demonstrador planejado será dividido em 50-50, assim como a capacidade de produção futura. Ainda assim, ele disse que a distribuição industrial não estava no centro do memorando de entendimento assinado na sexta-feira, mas sim os dois governos dizendo que precisam do mesmo tanque em 2040. O esforço conjunto franco-alemão é algo que saudamos muito, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, numa conferência de imprensa na Alemanha na quinta-feira, antes do acordo ser assinado em Paris. Isso tornará a OTAN mais forte, ajudará os aliados a obter capacidades novas e modernas. A cooperação ajudará a superar a fragmentação da indústria de defesa, disse o chefe da OTAN. Vários outros países manifestaram interesse no programa MGCS, incluindo a Itália, bem como os países da Europa Oriental, disse Pistorius no briefing em Paris. Afirmou que tornar a Europa mais forte também significa incluir mais parceiros. O projeto será dividido em 8 pilares, incluindo a plataforma principal, combinação de torre e canhão, novos tipos de fogo, conectividade, guerra eletrônica, embora alguns desses pilares sejam áreas óbvias para a cooperação franco-alemã, para alguns a liderança será puramente nacional, baseada em outras coisas na experiência industrial, segundo Lecornu. A vulnerabilidade dos tanques e ataques de drones, bem como a diminuição da eficácia dos canhões de 120 mm contra blindagens cada vez melhores, estão entre as armadilhas do radar dos militares alemães, de acordo com a Bundeswehr. Com a decisão sobre o próximo canhão ainda pendente, o que está claro é que serão necessários projéteis maiores e com maior velocidade, disse um oficial, já que são alemão não identificado.
estão sendo considerados calibres de 130 ou 140 milímetros. De acordo com o comunicado da Budesan, é altamente provável que o MGCS utilize algum tipo de sistema de propulsão híbrido diesel-elétrico. Um acionamento elétrico quase silencioso será mais difícil de ouvir no campo de batalha, o que é uma vantagem tática durante certas operações. Pensa Berlim. Por que a China eliminou a força de apoio estratégico e reorganizou as Forças Armadas? O presidente chinês Xi Jinping instigou uma reestruturação significativa do Exército de Libertação Popular da China em 19 de abril, eliminando a força de apoio estratégico e substituindo-a por uma nova força de apoio à informação. Embora não esteja claro exatamente por que Xi Jinping promulgou esta grande remodelação, os analistas suspeitam que tanto a capacidade militar como o controle político contribuíram para a sua decisão. Joel Whitnow, especialista militar chinês da Universidade de Defesa Nacional com sede em Washington, acredita que Xi Jinping queria uma maior supervisão das forças de apoio do Exército de Libertação Popular. As observações do Exército de Libertação Popular da China sobre a guerra na Ucrânia deixaram muito claro que uma estrutura eficaz para as forças de apoio, incluindo nos domínios da logística e da informação, é essencial para o combate moderno. Minha sensação é que a força de apoio estratégico provou ser uma camada de gestão desnecessária que obscureceu a visibilidade de Xi Jinping sobre o que o Exército de Libertação Popular estava fazendo no espaço, no cyberespaço e em outras disciplinas de informação, disse Whitnow. A China criou essa força em 31 de dezembro de 2015. Seu sucessor, a Força de Apoio à Informação, agora cuidará dos sistemas de informação de rede, do suporte de comunicações e possivelmente da defesa da rede. A nova organização opera ao lado de outras duas armas militares recentemente anunciadas, a Força Cyberespacial e a Força Aeroespacial, além da já existente Força Conjunta de Apoio Logístico. Isso deixa o Exército de Libertação Popular da China com uma estrutura de 4 braços e 4 serviços, esse último composto pelo Exército, Marinha, Força Aérea e Força de Foguetes. As 4 armas estão diretamente subordinadas à Comissão Militar Central, que é o principal órgão do partido político, que supervisiona as Forças Armadas da China. Isso significa que os líderes da comissão podem lidar diretamente com forças de apoio individuais, em vez de ter de passar pela sede da SSF. A última medida foi uma surpresa para os observadores, disse Brenda Mulvaney, diretor do Instituto de Estudos Aeroespaciais da China, da Força Aérea dos Estados Unidos. Obviamente, é necessário muito planejamento e trabalho de base para criar uma nova força, muito menos dissolver outra, mas parece que o Exército de Libertação Popular da China manteve esses planos muito bem escondidos da vista do público, disse Mulvaney. Na verdade, a China é conhecida pela sua falta de transparência. O general Zhu Qiansheng, ex-comandante da SSF, desapareceu no ano passado antes de reaparecer brevemente em fevereiro. O estado total de junho não é claro. Mulvaney diz que a corrupção pode ter influenciado a decisão de Xi Jinping. No entanto, a SSF não sofreu escândalos de corrupção a nível da Rocket Force, cuja liderança foi demitida pelas autoridades no ano passado. Do ponto de vista operacional, a nova estrutura é vantajosa para as Forças Armadas da China, disse Whitnow, observando que a SSF era tão poderosa como os 5 comandos de teatro do Exército de Libertação Popular da China, enquanto as atuais 4 forças de apoio estão agora um nível abaixo. Isso significa que os comandantes do teatro de operações podem agora explorar mais facilmente os recursos das forças de apoio, sem a complicação de lidar com quartéis e generais superiores. Isso deverá ajudar a quebrar silos no Exército de Libertação Popular da China e a melhorar o funcionamento dos sistemas de operação conjuntas, disse Whitnow. As 4 forças de apoio são todas funcionalmente especializadas e podem concentrar-se na melhoria do seu comércio sem uma camada de gestão desnecessária. Em geral, a interrupção do Exército de Libertação Popular da China não seria massiva, disse Mulvaney. A nova sede levará algum tempo para ficar pronta e funcionando. Delimitar posições e papéis, estabelecer relações de comando e controle, bem como organizações com as outras forças e comandos de teatro.
Explicou, mas não será uma mudança tão grande como as reformas de 2015 e 2016, e na verdade afeta apenas uma pequena parte do Exército de Libertação Popular da China como um todo. As forças cyberespaciais e aeroespaciais provavelmente continuarão normalmente em seus mesmos locais. A Força Cyberespacial sucede no antigo Departamento de Sistemas de Rede da SSF, enquanto a Força Aeroespacial suplanta o Departamento de Sistemas Espaciais. Em essência, estes departamentos foram elevados com a sua estrutura abrangente do SSF removida. O coronel Hu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa, descreveu a missão da Força Cibernética como reforçar a defesa cibernética das fronteiras nacionais, detectando e combatendo prontamente intruções na rede, mantendo a soberania cibernética nacional e a segurança da informação. A força também é encarregada de realizar operações cibernéticas ofensivas. Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia acusaram a China no mês passado de patrocinar atividades cibernéticas maliciosas. O também disse que a Força Aeroespacial irá fortalecer a capacidade de entrar, sair e usar abertamente o espaço com segurança. Embora a China enfatize o uso pacífico do espaço, o Pentágono afirmou no seu último relatório anual sobre as Forças Armadas da China que o Exército de Libertação Popular vê a superioridade espacial, a capacidade de controlar a esfera de informação possibilitada pelo espaço e de negar aos adversários a sua própria recolha de informações baseadas no espaço e capacidade de comunicação como componentes críticos para conduzir a moderna guerra informatizada. Xi Jinping disse que a força de apoio à informação desempenha um papel crucial no avanço do desenvolvimento da alta qualidade da competitividade das forças armadas chinesas na guerra moderna. Embora a nova estrutura signifique que as 4 forças se conectem mais facilmente ao sistema de operações conjuntas do Exército de Libertação Popular da China, porque agora há menos camadas de gestão. Mulvaney observou que é provavelmente o resultado de Xi Jinping querer controle mais direto das forças do domínio da informação e sentiu que a SSF estava fazendo o trabalho. Reino Unido e Canadá anunciam novas sanções ao Irã contra a produção de drones e mísseis. O Reino Unido e o Canadá se uniram aos Estados Unidos no anúncio de novas sanções contra o Irã, após o ataque do regime de Teherã a Israel em 13 de abril. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido declarou nesta terça-feira, 25 de 4 de 2024, que as sanções são direcionadas a pessoas e empresas relacionadas com a indústria iraniana de drones. O pacote de sanções anunciado em coordenação com Washington e Ottawa teve como justificativa a retaliação ao ataque conduzido pelo Irã, quando mais de 300 drones e mísseis foram disparados contra o território israelense. O perigoso ataque do regime iraniano contra Israel representou o risco de milhares de vítimas civis e uma escalada mais ampla na região, declarou o ministro das Relações Exteriores, David Cameron. O Reino Unido e nossos parceiros enviaram uma mensagem clara: vamos responsabilizar os responsáveis pelo comportamento desestabilizador do Irã, acrescentou. O Reino Unido também anunciou o plano de ampliar as sanções comerciais à exportação para o Irã de componentes utilizados na produção de drones e mísseis, visando negar à República Islâmica o acesso aos componentes necessários para desenvolver essas armas, limitando assim as suas capacidades militares. Já o governo do Canadá impôs novas sanções em entidades e indivíduos, incluindo o ministro da Defesa iraniano Mohammad Reza Ashtiani, informou a chancelaria canadense. Ottawa sancionou ainda o quartel-general central Qatar al-Anbiya e o Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. No dia 13 de abril, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica lançou mais de 300 drones e mísseis no seu primeiro ataque direto contra Israel em resposta ao bombardeio israelense à seção consular da Embaixada iraniana em Damasco. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o país judeu interceptou 99% dos projetos disparados, incluindo todos os drones. Em 19 de abril, Israel atacou com drones a província iraniana de Isfahan, que abriga um importante centro de pesquisa nuclear. A defesa antiaérea iraniana abateu vários veículos aéreos não tripulados. Mídia: Congo acusa a Apple de extrair ilegalmente minerais em região devastada pela guerra. O governo da República Democrática do Congo acusa a Apple de explorar ilegalmente minerais do leste do país, segundo advogados que representam o país africano e enviaram à Apple uma notificação formal, reportou nesta quinta-feira a agência de notícia AFP. De acordo com os advogados, a Apple compra minerais contrabandeados do país que vão à Ruanda para ser lavados e integrados na cadeia de abastecimento global. A Apple
vendeu tecnologia feita com minerais provenientes de uma região cuja população está sendo devastada por graves violações de direitos humanos, escreveram os advogados da República Democrática do Congo. Em setembro de 2023, o presidente do Congo, Félix Tshisekedi, se reuniu com o escritório da Advocacia Internacional Amsterdã Partner LLP para investigar a cadeia de suprimento de estanho, tungstênio e tântalo, conhecido como minerais 3T, devido a preocupações com as exportações ilegais. No seu último relatório, a Apple, empresa fabricante do iPhone, garantiu que até 31 de dezembro de 2003, nenhuma das suas fundições e refinarias parceiras tinham ligações com grupos armados da República Democrática do Congo. A companhia garantiu que, por meio de nota, que com base em nossos esforços de devida diligência, não encontramos nenhuma base razoável para concluir qualquer vínculo ilegal. Rica em minerais, a região dos Grandes Lagos Africanos, que compreende a República Democrática do Congo, é palco de extrema violência desde a década de 1990, com conflitos e guerras regionais. Em 2021, rebeldes do movimento 23 de março retomaram áreas para deter o controle do comércio ilícito de estanho e ouro, bem como o coltan e o tântalo, amplamente utilizados em telefones celulares e computadores. A República Democrática do Congo, as Nações Unidas e os países ocidentais acusam Ruanda de apoiar grupos rebeldes, incluindo o movimento M23, em uma tentativa de controlar os vastos recursos minerais da região, uma alegação que Kigali nega. Renúncia fictícia e muito dinheiro, militares franceses e os aparativos para quem lutem para a Ucrânia. Segundo o ex-funcionário do Serviço Antiterrorismo da França, Nicolas Sinquini, a renúncia fictícia e uma grande quantia de dinheiro eram prometidos aos militares que topassem ajudar Kiev no conflito. Sinquini disse: fontes disseram-nos que nas fileiras do exército francês os especialistas receberam ofertas atraentes, falsa demissão, a garantia de reintegração após a conclusão e, entretanto, um rendimento significativamente superior ao seu salário normal. Sinquini está atualmente em busca de informações sobre cidadãos franceses que lutam no conflito ao lado da Ucrânia. 75 mercenários franceses lutaram pela Ucrânia. Pelo menos 75 mercenários franceses na Ucrânia foram mortos, feridos ou retornaram à França desde o início da operação militar especial da Rússia, disse Nicolas Sinquini, ex-oficial francês de inteligência do terrorismo. Incluindo os mortos, os feridos e os que regressaram, a lista que publiquei até hoje inclui 75 indivíduos que foram identificados com precisão ou sob pseudônimos, o que já pode nos dizer muito, detalhou Sinquini. Ele disse que a lista também inclui 2 homens que as autoridades francesas chamam de voluntários. Divisor de águas pergunta: seriedade das sanções dos Estados Unidos contra Israel divide especialistas. Os Estados Unidos quebram o tabu e defendem a aplicação de sanções contra unidades militares do exército de Israel. A Sputnik Brasil investiga como Washington sanciona seus aliados e se as ações contra grupos militares em Israel terão efeito sobre as operações na faixa de Gaza. Na sexta-feira, 26 de 4 de 2024, o presidente da França, Emmanuel Macron, considerou a aplicação de sanções contra líderes de assentamentos israelenses da Cisjordânia em função do aumento da violência contra palestinos. Durante conversa com o rei da Jordânia, Abdullah II, os líderes condenaram de maneira firme as recentes declarações de Israel sobre os assentamentos que são contrários à lei internacional, reportou a AFP. A iniciativa francesa recua a aplicação de sanções pelos Estados Unidos contra colonos considerados extremistas por Washington. Na semana passada, os Estados Unidos sancionaram o líder do grupo de assentamentos, Levar Bentz Goldstein, próximo do ministro de Segurança Pública de Israel, Itamar Ben-Gvir. Nesta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, avaliou a aplicação de sanções contra a unidade das Forças de Defesa de Israel, Nitzar Yehuda, reportou o portal Axios. As autoridades norte-americanas estudam aplicar a lei Leahy, que proíbe os Estados Unidos de enviar ajuda militar e financeira para unidades militares que estejam implicadas em violações aos direitos humanos. Caso aplicada, essa seria a primeira vez que os Estados Unidos imporiam sanções contra forças militares de Israel, com consequências abrangentes para a aliança entre os dois países. Com certeza será um divisor de águas. Os Estados Unidos são o maior aliado de Israel no cenário internacional. É uma aliança especial, disse a professora de Relações Internacionais e assessora do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin. A explicação
A aplicação de sanções pelos Estados Unidos contra Israel coloca em xeque o futuro dessa relação. Segundo ela, a unidade Netzach Yehuda atua como uma milícia nos assentamentos na Cisjordânia, com o objetivo de ocupar mais territórios e estender a ocupação israelense até que os palestinos percam o direito às terras. O governo israelense respondeu de forma dura à intenção norte-americana de aplicar sanções à unidade militar Netzach Yehuda. De acordo com uma postagem do ministro da Defesa Benny Gantz na plataforma X, a decisão abriria precedente perigoso e passaria a mensagem errada aos nossos inimigos comuns em tempos de guerra. Se alguém acha que pode impor sanções contra uma unidade das forças de defesa de Israel, eu lutarei contra isso com todas as minhas forças, declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na plataforma X, de acordo com o Calandre. As sanções dos Estados Unidos têm como alvo a política de assentamentos e sua ligação intrínseca com a extrema-direita do país. As sanções acirrariam as disputas entre a extrema-direita e demais frações do governo israelense sobre o financiamento dos assentamentos, que poderia levar a um racha no governo, explica assessor do Instituto Brasil-Israel. Os partidos de extrema-direita foram eleitos prioritariamente com votos de colonos. Então é interessante para esse partido que o financiamento aos assentamentos continue, diz Calandre. Será uma queda de braço que pode levar um grupo a sair da coalizão, o governo a perder a maioria e novas eleições serem convocadas. Apesar da retórica inflamada, os Estados Unidos ameaçam a aplicação de sanções alguns dias após terem aprovado o pacote de ajuda de 26 bilhões para Israel. O financiamento é essencial para que Israel continue a sua operação militar em Gaza, que já vitimou cerca de 34 mil pessoas e coloca os moradores do enclave em situação de fome e extrema carestia. Para o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e pesquisador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, Bruno Huberman, os Estados Unidos acenam com sanções contra Israel para aplacar as crescentes críticas a Tel Aviv por sua condução violenta na operação em Gaza. Essas seriam ações que não teriam efetividade verdadeira, são medidas mínimas de mitigação, disse Huberman. Mas para o público interno norte-americano e para seus parceiros internacionais, mostra que os Estados Unidos supostamente estariam tentando conter Israel. O contexto eleitoral dos Estados Unidos e o aumento dos protestos contra a guerra em universidades de elite do país pressiona o governo Biden a fornecer respostas ainda que limitadas. Biden está colocando sua reeleição em risco por causa de Israel. Uma boa parte do seu eleitorado mais progressista, de ascendência árabe, os muçulmanos estão abandonando a candidatura Biden, considerou Huberman. Essas ações contra Israel podem garantir votos para Biden entre os grupos mais à esquerda do Partido Democrata. As eventuais sanções contra Israel também são um aceno a parceiros internacionais dos Estados Unidos, satisfeitos com o comportamento de Tel Aviv. Com seu principal aliado no Oriente Médio, cada vez mais isolado, os Estados Unidos procuram controlar qual será o caráter da resposta internacional a Israel. Os Estados Unidos procuram estar no controle das ações de contenção a Israel, querem controlar quais sanções são aceitáveis e quais são inaceitáveis, explicou Huberman. Sanções a setores militares específicos são toleráveis, mas sanções econômicas não, por exemplo. Nesse sentido, as sanções propostas por Washington têm como alvo a extrema-direita israelense, grupo que nutre relações instáveis com o atual governo na Casa Branca. Biden busca conter a extrema-direita sem necessariamente se opor ao governo de Israel. O argumento é que haveria uma diferença entre esses atores que atuam de forma violenta contra a Palestina e o governo israelense como um todo, mas não há, declarou Huberman. Esses atores são o governo, representam o Estado, são um braço do exército. A estratégia de Washington com as sanções aventadas, portanto, são de aplicar a tática das maçãs podres, indicando que o problema não seria a política contra a Palestina como um todo, mas sim alguns membros que se excedem e propagam ideias de extremo-direita. De resto, o apoio dos Estados Unidos a Israel nas áreas que realmente importam continuam inalterado. A ajuda militar, apoio na resposta israelense ao Irã. Então, por mais que haja uma crise nas relações, as sanções não são um divisor de águas, concluiu o especialista. Tropas ucranianas perderam até 1.005 soldados nas últimas 24 horas, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Cerca de 1 milhar de combatentes ucranianos foi eliminado pelas tropas russas em várias direções do fronte, além de equipamentos como radares, comunicou o Ministério da Defesa da Rússia. Os militares russos do agrupamento de tropas Yang-Sul causaram na República Popular de Donetsk até 430 baixas às forças ucranianas nas últimas 24 horas. Além de ter destruído 8 veículos militares, um ponto de controle de drones, um radar contra a bateria AN/TPK-50 e outros alvos militares, informou na sexta-feira, 26 de 4 de 2024, o ministro da Defesa da Rússia. O agrupamento Yang ainda reforçou as suas posições no terreno e bloqueou 7 tentativas de ataque.
Já os soldados russos dos agrupamentos de tropas de Dnieper e Vostok infligiram até 140 baixas ao adversário nas regiões de Zaporozhye e Kherson da República Popular de Donetsk, além de eliminar diversos carros e 6 obuseiros FH-70, M777, D30, M102. Foi ainda possível às forças russas assumir posições mais vantajosas. Os agrupamentos de tropa Trinzi, Centro e Zapadre Oeste, por sua vez, eliminaram até 435 efetivos adversários na República Popular de Donetsk, na região de Kharkov, além de 22 veículos militares obuseiros D30, 4 e D20, um sistema de artilharia propulsora Gvozdyka e um radar de contra-bateria AIM-TPK-36. Eles conseguiram igualmente repelir 9 contra-ataques inimigos e avançar no terreno, acrescentou a defesa russa. Porta-aviões francês participa de exercício comandado da OTAN pela primeira vez. Erosão, diz Moscou. A OTAN fez nesta sexta-feira, 26 de 4 de 2024, um de seus maiores desdobramentos navais dos últimos tempos, com o porta-aviões nuclear francês Charles de Gaulle, sob o comando da aliança pela primeira vez. A chancelaria russa classificou a medida como erosão da soberania francesa. O porta-aviões nuclear francês iniciou a sua missão no mar Mediterrâneo, perto do seu porto de origem, Toulon. De acordo com a Reuters, colocar o Charles de Gaulle sob controle operacional da Aliança Atlântica é altamente simbólico. O contra-almirante Jacques Mallard, comandante do grupo de ataque, disse que estava de acordo com o fato de a França já ter algumas forças terrestres e aéreas sob comando da OTAN para dissuadir a Rússia no leste europeu. É importante porque nos permite permanecer na cadeia de comando e conhecer melhor as pessoas com quem poderíamos trabalhar no caso de uma crise, disse Mallard, citado pela mídia. No dia 2 de maio, Charles de Gaulle chegará à base naval de Souda, localizada na ilha grega de Creta. Mas antes dele, no domingo 28 de 4 de 2024, chegará o porta-aviões norte-americano The White Eisenhower, informou o jornal grego Rizos Pastis. Souda abriga a maior base naval dos Estados Unidos no mar Mediterrâneo. Os porta-aviões e demais embarcações são a peça central do Neptune Strike, uma série de exercícios que a OTAN afirma que ajudarão os seus membros a aprender a trabalhar em conjunto de forma mais integrada. O vice-almirante dos Estados Unidos, Thomas Isher, comandante das Forças Navais de Ataque e Apoio da OTAN, disse que o exercício está entre um dos maiores já feitos pela aliança. Ele também declarou a Reuters que a OTAN não está em guerra com a Rússia, mas estamos muito preocupados com a Rússia, estamos muito interessados em dissuadir a Rússia contra a agressão. A decisão da França de transferir o porta-aviões para o comando da OTAN é mais uma prova da constante erosão da soberania nacional da França, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. É claro que tal decisão é um direito soberano da liderança francesa. No entanto, esta parece ser outra evidência clara da erosão constante da soberania nacional da França e na sua dimensão mais importante e sensível no campo da dissuasão nuclear, disse Zakharova a repórteres. A decisão também atraiu críticas em Paris, com franceses dizendo que a ação representa uma perda de poder soberano, relata Reuters. As autoridades francesas dizem que a mudança é normal a partir do momento em que a França faz parte da Aliança Militar Multinacional. Segundo round, como o mundo está se preparando para a provável retorno de Trump? Pergunta. O mundo aguarda para saber quem receberá as chaves do Salão Oval da Casa Branca em novembro deste ano. Para muitos, o retorno de Donald Trump à presidência está cada vez mais próximo e, com ele, uma série de expectativas vem se formando sobre o futuro da política externa estadunidense. A próxima eleição presidencial dos Estados Unidos está sendo encarada como um verdadeiro ponto de viragem das ações internacionais, capaz de trazer grandes consequências para o projeto de poder americano no mundo. Quanto a Trump, suas opiniões de política externa mudaram muito desde que ele deixou o cargo de presidente em 2021. Mas, no ambiente em que o mundo hoje se encontra assim, no mais, a primeira passagem de Trump pela presidência foi marcada por uma série de eventos importantes. A título de exemplo, tivemos o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani,
A retirada americana do Tratado Comercial do Transpacífico, a adoção da guerra comercial com a China, a visita de Trump à Coreia do Norte, a tentativa ao menos inicial de melhorar as relações com a Rússia por meio da diplomacia presidencial. Contudo, hoje vivemos uma conjuntura internacional bastante diferente, consideravelmente mais perigosa do que o primeiro mandato de Trump. Dois grandes conflitos estão atualmente em andamento entre o Ocidente e a Rússia na Ucrânia e entre Israel e Hamas em Gaza. Outros conflitos menores também persistem, desde o continente africano até a América Latina. Enquanto isso, a ordem internacional e as organizações multilaterais como a ONU sofrem uma perda de legitimidade latente, o que aumenta ainda mais a pressão e os olhares sobre os próximos passos da política externa americana. Todavia, enquanto há guerras ocorrendo do lado de fora dos Estados Unidos, também há uma guerra acontecendo dentro do próprio país. Trata-se de uma guerra cultural entre os defensores dos valores tradicionais versus os defensores do progressismo. Uma briga que vem corroendo cada vez mais o tecido social já bastante esgarçado dos Estados Unidos da América. Nessa guerra doméstica, Biden e Trump representam posições diametralmente opostas, com o republicano apelando ao eleitorado mais conservador religioso, enquanto o democrata aposta suas fichas em pautas políticas mais pluralistas e menos preocupadas com a tradição. Em paralelo, em seus múltiplos comícios pelo país, Trump tem zombado da condição senil na qual Biden se encontra, colocando em xeque a capacidade do atual presidente americano de conduzir os negócios na Casa Branca por mais um mandato. Já do ponto de vista da política externa, Trump e Biden também possuem visões distintas quanto à estratégia internacional de inserção dos Estados Unidos. Trump é mais isolacionista, Biden mais intervencionista. Logo, diversas nações ao redor do mundo, sejam elas aliados ou adversários dos americanos, buscam preparar-se para o que pode acontecer em novembro, dado que o resultado das eleições servirá de bússola para o comportamento esperado da política externa estadunidense. Afinal, quando a Casa Branca passa por uma transição de administração, os efeitos sobre o sistema internacional são evidentes, dada a posição privilegiada dos Estados Unidos e seu poder de influência em instituições como a ONU e os órgãos de Bretton Woods. Em muitas chancelarias, sobretudo no continente europeu, há um sentimento de ansiosa antecipação pelo resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, justamente por causa da dependência que a Europa hoje tem da Casa Branca. Se Trump vencer, os europeus novamente terão dificuldade no relacionamento com a liderança americana em questões chaves como combate ao aquecimento global, financiamento da OTAN, ajuda militar à Ucrânia, conflito em Gaza e outros. No entanto, alguns líderes globais que certamente viram com bons olhos o retorno de Trump à Casa Branca. Dentre eles, podemos citar o líder israelense Benjamin Netanyahu, o primeiro húngaro Viktor Orbán, o mandatário indiano Narendra Modi, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman. Com essas lideranças, Trump encontra alguns pontos em comum, seja na questão de defesa de valores tradicionais, seja na retórica mais nacionalista e religiosa. No caso específico de Israel e seu conflito em Gaza, por exemplo, há de esperar que Trump não só mantenha como aumente seu apoio às iniciativas do governo de Benjamin Netanyahu, da identificação do eleitorado americano evangélico para com Israel. Quanto à China, a tendência aponta para uma piora das relações entre Washington e Pequim, dado que Trump possui uma visão bastante negativa sobre o aumento do poder econômico e militar chinês no mundo. Quanto aos aliados americanos na Europa, esses podem esperar por um tratamento nada sentimental da parte de Trump, que vê os europeus como aproveitadores, o que não deixa de ser verdade em certo sentido, não à toa. Há alguns meses, Trump chegou inclusive a dizer que a Rússia poderia fazer o que quisesse com a Europa, caso os membros europeus da OTAN não aumentassem sua contribuição financeira para a Aliança Atlântica. Essa mesma Europa, no entanto, acostumou-se a deixar sua segurança nas mãos dos americanos desde o final da Segunda Guerra Mundial, o que colocou o continente em uma posição de verdadeira vassalagem perante os Estados Unidos. Um retrato disso é o fato de que Washington é quem arca com a maior parte da ajuda militar e financeira à Ucrânia no âmbito da guerra do Ocidente contra a Rússia. Até por isso que, caso Trump vença as eleições, Zelensky se verá numa situação muito complicada, pois, ao não apresentar sucessos no fronte, será difícil justificar a continuidade da ajuda americana a Kiev. No limite, com Trump à frente da presidência, é possível dizer que Zelensky e a liderança ucraniana estarão mais perto de serem levados de volta à mesa de negociação para buscar uma saída pacífica para o conflito. A Ucrânia, portanto, bem como o resto do mundo, se prepara para o resultado das eleições de novembro nos Estados Unidos. Afinal,
Trump pode estar próximo de voltar ao ringue e o seu segundo round promete ser mais impactante do que o primeiro. As tropas da OTAN não querem morrer. Polônia e Lituânia repatriarão os recrutas ucranianos. A Ucrânia e a Lituânia recentemente sinalizaram que ajudarão o regime de Kiev a levar para casa potenciais esquivos do recrutamento. Anteriormente, os países pareciam relutantes em extraditar homens ucranianos em idade de recrutamento. Os ministros da defesa da Polônia e da Lituânia declararam que ajudarão o regime de Kiev a garantir que aqueles que são obrigados a lutar pela Ucrânia regressem a casa, em vez de se sentarem em cafés e restaurantes sofisticados europeus. Os cidadãos ucranianos terão obrigações com o Estado, afirmou o ministro da Defesa polaco, Władysław, na última quarta-feira, 24 de 4 de 2024. Ele continuou: tem bastante tempo que sugerimos que também podemos ajudar o lado ucraniano a garantir que aqueles que são obrigados a cumprir o serviço militar vão para a Ucrânia e não fiquem coçando o saco em cafés europeus. A Ucrânia tem pouquíssima reserva de mobilização e isso não é justo para os cidadãos que lutam por seu país, retrucou Laurynas Kasčiūnas, ministro da Defesa lituana, ao seu homólogo polaco na quinta-feira, 25 de 4 de 2024. No ano passado, a maioria dos estados da União Europeia se recusou a extraditar os esquivadores ucranianos que vieram como refugiados para o bloco, citando convenções europeias que não prevêem a extradição por deserção ou evasão militar. Embora as autoridades polacas não tenham rejeitado totalmente o pedido de Kiev, ofereceram um procedimento burocrático complicado, acrescentando que, no final de contas, tudo dependeria da decisão do tribunal polaco. Por que eles agora mudaram de tom? Pergunta. Não é nenhum segredo que a Ucrânia está perdendo a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia e sofre um grave déficit de soldados, observou Vladimir Oleynik, um político ucraniano e antigo deputado da Rada, acrescentando que a Aliança do Atlântico Norte não quer lançar suas próprias tropas no moedor de carne ucraniano. Não foi por acaso que os membros da OTAN disseram que há duas opções. A primeira é que as tropas possam entrar em conflito. A conclusão: é necessário forçar os ucranianos que estão na Polônia e em alguns países bálticos a regressar à Ucrânia, disse Oleynik. Qual seria a saída para a Polônia e a Lituânia enviar os ucranianos de volta para casa? Pergunta. Surge então a questão de como dois Estados-membros da União Europeia poderiam contornar as convenções europeias acima mencionadas e leis associadas para extraditar os esquivadores ucranianos. Parece, no entanto, que eles já encontraram um caminho. Em 23 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia anunciou uma suspensão temporária da aceitação de novos pedidos de serviços consulares para homens entre 18 e 60 anos residentes no estrangeiro. Em meados de maio, entrará em vigor um projeto de lei abrangente que obrigará os homens em idade de recrutamento a regressar à Ucrânia para obter uma identificação militar e um novo passaporte ucraniano. O cerne da questão é que, sob a lei marcial, os homens entre 18 e 60 anos estão proibidos de sair do país, o que aparentemente significa que os repatriados ficarão retidos na Ucrânia. De acordo com o The Guardian, o parlamento polaco vai considerar na próxima semana uma nova legislação que exigirá que os refugiados ucranianos apresentem um passaporte válido para obterem benefício no Estado. Antes, os ucranianos poderiam apresentar qualquer documento que comprovasse sua identidade às autoridades polacas. Também não está claro se os ucranianos sem passaporte válido poderão trabalhar legalmente na Polônia. O ministro da Defesa da Lituânia, Arvydas, também sugeriu várias opções que poderiam permitir ao Estado expulsar os desertores do recrutamento que evitam o mecanismo de deportação. Ele esclareceu que esse trabalho será realizado em coordenação com a Polônia. É possível restringir benefícios sociais, autorização de trabalho e documentos. Há opções também do lado polaco. Penso que é a forma correta, disse o ministro citado pelo The Financial Times. Draft Douglas. Ucranianos são bem-vindos em outros estados da União Europeia. As medidas da Varsóvia e Vilnius forçarão os ucranianos a procurar asilo em outros lugares, disse Oleynik, sublinhando que a maioria dos ucranianos não quer ir para a linha de frente. Ele citou a pesquisa de março do Instituto Razumkov, que indicava que apenas 10% dos entrevistados ucranianos estão prontos para lutar, enquanto 90% não estão dispostos a ingressar no serviço militar. Oleynik também se referiu a uma sondagem das redes sociais realizada pelo deputado do Partido Servo do Povo, Marina Bezuglaia,
que aparentemente mostrou que mais da metade dos ucranianos residentes no estrangeiro optariam por viver sem passaporte ucraniano para evitar recrutamento. Apesar da Polônia e da Lituânia terem adotado uma posição dura em relação aos fujões ucranianos, outros estados da União Europeia parecem prontos a recebê-los. A Alemanha assumiu uma posição oposta, dizendo que se houvesse um problema com os passaportes, estaria disposta a aceitá-los. Por quê? Porque a Alemanha precisa de trabalhadores, portanto, acredito que os ucranianos irão para os países onde não existam tais leis draconianas ou pedirão asilo político em massa. Esta também será uma história interessante quando os cidadãos ucranianos renunciarem à sua cidadania, disse Olenik. Os Estados Unidos fornecerão 6 bilhões para financiar armas de longo prazo para a Ucrânia, dizem autoridades. Os Estados Unidos deverão anunciar na sexta-feira que fornecerão cerca de 6 mil milhões de dólares em ajuda militar de longo prazo à Ucrânia, disseram autoridades norte-americanas, acrescentando que incluirão munições muito procuradas para o sistema de defesa aérea Patriot. As autoridades disseram que o pacote de ajuda será financiado através da Iniciativa de Assistência e Segurança da Ucrânia, que paga contratos de longo prazo com a indústria de defesa e significa que poderá levar muitos meses ou anos para que as armas cheguem. As autoridades falaram sobre condições de anonimato para discutir detalhes ainda não divulgados. O novo financiamento, a maior parcela de ajuda da USAID, Força Aérea Americana enviada até a data, incluirá uma vasta gama de munições para a defesa aérea, como o Sistema Avançado Nacional de Mísseis Superfície, NASAM, e o Sistema de Foguetes e Artilharia de Alta Mobilidade, HIMARS, bem como as munições Patriot, drones, Switch, Blade e Puma, sistema de combate de drones e artilharia. Espera-se que o anúncio seja feito no momento em que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, convoca uma reunião virtual na sexta-feira de autoridades de defesa da Europa e de todo o mundo para discutir a ajuda internacional à Ucrânia. O encontro criado por Austin, conhecido como Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, tem se reunido mensalmente nos últimos 2 anos e é o principal fórum para contribuições de armas a Kiev para a guerra. Segue-se a decisão da Casa Branca no início desta semana de aprovar a entrega de $1.000 milhões em armas e equipamentos à Ucrânia. Essas armas incluem uma variedade de munições, incluindo munições de defesa aérea, grandes quantidades de munições de artilharia, muito procuradas pelas forças ucranianas, bem como veículos blindados e outras armas. Essa ajuda, no entanto, chegará rapidamente à Ucrânia porque está a ser retirada das prateleiras do Pentágono, inclusive em armazéns da Europa. Os grandes pacotes consecutivos são o resultado da nova infusão de cerca de $61 mil milhões em financiamento para a Ucrânia, que já foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Joe Biden na quarta-feira, e fornece as armas a Kiev que necessita desesperadamente para impedir os ganhos obtidos pelas forças russas na guerra. Membros do Congresso, amargamente divididos, travaram durante meses um impasse sobre o financiamento, forçando o presidente da Câmara, Mike Johnson, a formar uma coalizão bipartidária para aprovar o projeto. O pacote de ajuda externa de 95 bilhões, que também incluía bilhões para Israel e Taiwan, foi aprovado na Câmara dos Deputados e o Senado aprovou na terça-feira. As funcionárias dos Estados Unidos descreveram as terríveis condições do campo de batalha na Ucrânia, à medida que as tropas ficam sem munições e as forças russas obtêm ganhos. Desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos enviaram mais de $44 mil milhões em armas, manutenção, treino e peças sobressalentes para a Ucrânia. Entre as armas fornecidas à Ucrânia estavam os tanques de batalha Abrams M1A1, mas a Ucrânia agora os deixou de lado, em parte porque a guerra de drones russos tornou muito difícil para eles operarem sem serem detectados ou serem atacados, disseram 2 oficiais militares dos Estados Unidos à Associated Press.